Vamos responder a questão 25 da prova de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Diz o seguinte: Tício está sendo processado criminalmente pela prática de crime de apropriação indébita. Em sua resposta à acusação, Tício alega ser improcedente a imputação, tendo em vista que discute em ação civil por ele proposta a legitimidade da posse da coisa móvel. Então, temos aqui no juízo criminal uma discussão de apropriação indébita e no juízo civil a discussão sobre a legitimidade da posse. Então, para que o juízo criminal ele condene alguém por apropriação indébita, primeiro ele deve saber de quem é a posse da coisa, porque ninguém é condenado por apropriação indébita se a coisa é própria, se a coisa pertence a si. Então, há aqui um incidente, como aqui a questão da paternidade. Para eu discutir se determinado sujeito tem o direito a alimentos, eu preciso primeiro entender se aquele sujeito ele é filho ou não do sujeito X. Então, se o sujeito Y é filho do sujeito X. Então, há aqui um incidente. Para eu saber se é necessário aqui uma condenação, é necessário primeiro discutir uma questão incidente. Acerca dessa situação, assinale a opção correta. O juiz poderá suspender a ação penal a depender tão somente da prévia propositura da ação civil pelo acusado. Não foi esse o sistema adotado pelo Brasil. Em questões de incidente, o sistema é eclético. Então, a depender da situação, o juiz, ele pode julgar esta questão, a depender da matéria discutida. Então, não é porque tem uma ação civil que vai suspender a ação penal para primeiro decidir a ação civil para depois continuar a ação penal. Não, não é assim que funciona o sistema brasileiro. Então, o erro aqui é tão somente, não é tão somente. A resolução da questão prejudicial pelo juiz criminal faz coisa julgada. Então, a questão prejudicial pelo juízo criminal não faz coisa julgada. É esse o erro. Não há possibilidade de suspensão da ação penal movida contra Tício. Então, não há possibilidade, isso aqui também não é verdade, porque o juiz criminal, ele pode julgar, não significa que ele vai julgar essa questão incidental, porque é facultado ao juiz criminal resolver essa questão. Então, a depender da situação. Então, essa questão aqui, que não há possibilidade, está errada. O juiz criminal pode resolver incidenter tantum a questão da posse sem que seja necessária a suspensão da ação penal. Quer dizer, ele próprio vai resolver esse incidente, incidenter tantum, sem que seja necessário aqui a suspensão da ação penal. Então, está corretíssima. Aqui, incidente é aquilo que sobrevém, questão é discussão, controvérsia, como a gente viu. E aqui, eu gostei desse resuminho aqui, porque fala sobre a suspensão facultativa, desde que a controvérsia não se refira ao estado civil das pessoas, é facultado ao juiz suspender o processo criminal até que se resolva o processo civil. Então, é uma faculdade, desde que não seja aqui uma questão de estado civil. E não é uma questão de estado civil, é uma questão de propriedade. E aqui dá o exemplo dessa questão facultativa da suspensão da ação, exemplo, prestação de contas no crime de apropriação indébita, ver o artigo 93 do CPP. Então, aqui está correta. O juiz pode, não significa que ele vai ou que ele deve. Ele pode, segundo o sistema eclético adotado pelo Brasil em questões de incidente. O juiz deverá suspender, então deverá estar errada. Então é isso.